Olá, pessoal. Vamos continuar os nossos estudos sobre os números inteiros. Segunda parte. Oposto. Oposto de número inteiro é o seu contrário. Por exemplo, o contrário de mais 7, o contrário é o menos 7. Tá certo? Bom, os contrários se anulam. Então, o mais 7 com menos 7, eles se anulam. Tá bom? Vamos supor que você tenha R$7 e na carteira e uma dívida de 7. Então, não tem nada. Pagando a dívida, não sobra nada. Então, se o mais 7 é contrário ao menos 7, então um dia eles vão se anular. Ou seja, que dia que será esse? Quando você resolver pagar a dívida. Ok? Muito bem. Mas, rigorosamente, dois números opostos têm módulos iguais. Eles estão a uma mesma distância do zero. Bem, se nós pegarmos dois números opostos e representá-los geometricamente, vamos perceber que é isso que a gente está vendo aqui. A distância deles, 2, até o zero, vai ser a mesma. Exemplo. Mais 2 e menos 2 são opostos. Módulos iguais. B. Dois números diferentes, mais 5 e menos 5. Os módulos não são iguais. O módulo de mais 5 é 5. O módulo de menos 5 é 5 também. Então, esses dois números são opostos. Ok? Repare que eles têm sinais contrários. Se um é positivo, o outro é negativo. Se um é negativo, o outro é positivo. Tá? Esse aqui é o oposto. Oposto de menos 8, mais 8. Basta tomar o mesmo número com o sinal contrário para se chegar ao oposto. Tomemos o mesmo número com o sinal contrário e teremos o oposto. Tá certo? Só existem dois sinais, o menos e o mais. Muito bem. Continuando. Temos que tomar muito cuidado. E a matemática usa muitos símbolos. O símbolo de oposto é o sinal menos. Tá certo? Sempre que estivermos diante do sinal menos, estaremos diante de um oposto de algum número. Tá bom? Vamos lá, menos. Então, o oposto de mais 3. Vamos calcular mentalmente? O oposto de mais 3, calcular não, determinar. O oposto de mais 3 só pode ser menos, aliás, de mais 3 não, de mais 23 só pode ser menos 23. Como que se escreve isso? Olha aqui. Eu coloco o mais 23 entre parênteses e o sinal menos antes. E pergunto. Pergunto aonde? Peraí. Aonde que eu pergunto? Eu pergunto assim, ó. Qual é o oposto de mais 23? E respondo menos 23. Tá bom? Agora nós queremos o oposto de menos 31. Vamos à perguntinha. Qual é o oposto de menos 31? É o mais 31. Qual o sinal contrário de menos? É o mais. Continuando. Queremos o oposto de mais 11. Vou colocar o mais 11 entre parênteses e antes dele o menos.
Nesse caso, eu estou pedindo o oposto de mais 11. Quer ver? O oposto de mais 11. Olha aqui, ó, o oposto, menos, que significa oposto, de mais 11. É só tomar o próprio número com sinal contrário. Então, veja bem, o menos 11 e o mais 11 têm módulos iguais. Tá certo? Continuando. Agora eu quero o oposto de menos 456. Chutei. Só pode ser o mais 456. Vamos ver se é verdade? Então, se eu quero o oposto desse número, eu escrevo o sinal menos e coloco esse número dentro dos parênteses. Aí pergunto, qual é o contrário de menos 456? Só pode ser o mais 456. Mais 456 é o oposto de menos 456, porque os módulos são iguais. E além disso, você pode pensar assim: eles se anulam. Se você tem esse dinheiro no bolso e esta dívida, significa que não tem nada. Um dia você vai ficar sem nada. Quando? Quando resolver pagar a dívida, ficar com zero. Tá certo? Então, quando nós estivermos escrevendo o oposto de um número, é obrigatório usar os parênteses. Tá? Senão fica sem sentido. Tem essa atividade aí para você fazer. Da página 40, todos. Um dia eu vou cobrar, hein? Já pode ir fazendo. Agora, essa história. A boca está sempre voltada para o maior. Muito bem. Vamos ver o que é isso. Eu tenho 4 e o 2. Então, vou colocar a boca voltada para o 4. O 4 não é maior do que o 2? Então, fica assim, ó. A boca voltada para o 4 e eu leio assim. 4 maior do que o 2. Certo? Desculpa, estou tossindo muito. Mas vamos lá. Na sala eu também tusso. Acho que bem menos. Então, a leitura desse trecho é 4. 4 é maior que 2. Simplesmente. Agora eu tenho o 5 e o 7. O 5 é menor do que o 7. Menor. Então, eu posso escrever que a boca está voltada para o maior. Ó, a boca voltada para o maior. Se a boca está voltada para o 7, é porque o 5 é menor do que o 7. Tá certo? Os grandes matemáticos, quando eles vão ler essa sentença matemática, eles leem assim, 7 maior que 5. Eu já vi uma grande professora de matemática, quando chegava nessa situação, ela falava 7 maior que 5. Ela não leu 5 menor do que o 7. Talvez fique mais elegante, mas 5 é menor do que 7, está claro aí, tá? É assim que se escreve, ó, a boca voltada para o maior. Aqui eu tenho 11 e o 8. A boca vai ficar voltada para o 11, então vai dar 11 maior do que o 8. E tá claro, o 11 não é maior do que o 8? É. Então a boca tem que estar voltada para o 11. Tá bom? 11 é maior do que o 8. Tem o 0 e o 1. O 1 é maior do que o 0. Então eu posso ler essa sentença assim, ó. 0 menor do que o 1. Tá bom? Feito. Agora, e se os números tiverem sinal?
se eles tiverem sinal, como que funciona? O zero é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque todos os negativos estão à esquerda do zero. Números à esquerda de um determinado número serão menores do que aquele número. Tá certo? Se você olhar na reta Z, você vai observar que todos os negativos estão à esquerda do zero. Isso significa que o zero é maior do que todos eles. O zero é maior do que qualquer número negativo. O zero é menor que qualquer número positivo, claro. Números à direita de um número são maiores. Os positivos não estão à direita do zero. Então, todos os números que estão à direita do zero são maiores do que o zero. Isso significa que todos os positivos são maiores do que o zero. Todos. Começando pelo 1. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. E é verdade. Aqui nós vemos, mais 1 maior que menos 23. Por quê? Porque o menos 23 está à esquerda do mais 1. Todos os números que estiverem à esquerda do mais 1 são menores que o mais 1. Ou seja, o mais 1 é maior do que qualquer número que estiver à sua esquerda. Começando pelo 0 e incluindo todos os negativos. Tá bom? Pense nisso quando for comparar números inteiros. Bem, essa parte é difícil. De dois números negativos, o maior será aquele que tem o menor módulo. Menor módulo. Eu vou explicar isso da seguinte forma. João deve R$2. João. O Pedro deve R$23. Quem está em melhor situação? O João ou o Pedro? O João, porque ele deve menos. Quem deve menos tem o maior poder de compra. Quem deve menos, em tese, pode continuar comprando. Tá certo? Se um vendedor está diante dessas duas pessoas, uma que deve 2 e outra que deve 23, para quem que ele vai querer vender mais? Para quem deve 2. Então, menos 2 é maior que menos 23, é um número maior. E se você olhar na reta, o menos 23 está à esquerda do menos 2, bem à esquerda. Todos os números que estiverem à esquerda do menos 2 serão menores do que o menos 2. Consequentemente, o menos 2 é maior do que qualquer número que estiver à sua esquerda. O menos 23 está à esquerda do menos 2. Por isso que o menos 2 é maior que o menos 23. Bom, se você tiver alguma dúvida, você faz o seguinte, os sinais são negativos. Módulo de 2, de menos 2, 2. Módulo de menos 23, 23. Será maior aquele que tiver um menor módulo. Então, quem deve menos pode comprar mais do que quem deve mais. Por isso, o sinal maior. Tá bom? Muito bem. Atividade 7.5. Se já quiser ir fazendo. Atividade 7.6. Eu vou entregar na sala. Isso está impresso já faz tempo. Tá bom? Em seguida teremos o teste 7.1, que vai ser tirado
daqui. Tá certo? Foi daqui que eu tirei o teste. Tá bom? Então acabou, pessoal, e até a próxima!